Bom, vou estar repercutindo aqui primeiramente essa notícia que foi originalmente publicada no site Red Herald, né, que é um importante site de notícias aí do movimento comunista internacional, divulga várias notícias importantes que vêm acontecendo, inclusive nas guerras populares e processos revolucionários que vêm se desenvolvendo. E eles reproduziram aqui essa convocação, né, da celebração que será realizada pelo jornal Nueva Democracia, da Colômbia, e o jornal El Pueblo, do Chile, no qual vão estar fazendo aí justamente uma celebração dos 130 anos do natalício do presidente Mao Tse-tung, o grande timoneiro que levou a Revolução Chinesa ao triunfo, a construção do socialismo e a luta implacável contra o imperialismo, os reacionários e o revisionismo. O presidente Mao Tse-tung segue sendo hoje uma grande tocha vermelha para a libertação do proletariado e os povos oprimidos do mundo. Será uma celebração que ocorrerá em dezembro. Essa celebração ela não é puxada pela Liga Comunista Internacional, nem nada do tipo, mas é importante ver como organizações revolucionárias e democráticas revolucionárias vêm puxando justamente esses eventos e essa necessidade de se celebrar essa importante data. E para além disso, vou repercutir aqui alguns trechos do texto publicado pela Liga Comunista Internacional no dia 4 de outubro de 2023, Viva o Maoísmo, em que vai discutir algumas questões que eu acho importante que coloquemos para iniciar o nosso debate, a nossa discussão aqui. Repercutido aqui também no blog Servir ao Povo de todo o coração. Viva o Maoísmo! A Liga Comunista Internacional convida os comunistas e revolucionários de todos os países a participar na campanha de celebração do aniversário de 130 anos de nascimento do presidente Mao. No próximo 26 de dezembro, o grande timoneiro completaria 130 anos de idade. E queremos que este aniversário seja uma memorável e retumbante celebração de seu imortal trabalho, teórico e prático. O presidente Mao desenvolveu a ideologia do proletariado internacional a uma nova, terceira e superior etapa. O maoísmo, portanto, nós consideramos da maior importância que a bandeira do marxismo-leninismo-maoísmo seja levantada alto por todo o mundo, como a arma mais poderosa do proletariado internacional e dos povos oprimidos do mundo contra o imperialismo, o revisionismo e a reação mundial. A ideologia do proletariado internacional surgiu em meio à luta de classes como o marxismo, se tornou o marxismo-leninismo e então o marxismo-leninismo-maoísmo. 3 etapas no processo dialético de seu desenvolvimento, no qual hoje, mais de 175 anos depois do estabelecimento do Manifesto Comunista, coloca na luta de nossa classe dos povos oprimidos, na aguda e frutífera luta de 2 linhas nos partidos comunistas e no movimento comunista internacional em geral, para resolver os novos problemas que as revoluções em cada país e a Revolução Proletária Mundial enfrentam. O movimento proletário forjou seus grandes líderes Marx, Engels, Lenin, Stalin e presidente Mao, e produziu 3 grandes saltos, representados hoje, fundamentalmente, por Marx, Lenin e Mao Tse-tung, que nos armaram com o invencível marxismo-leninismo-maoísmo de hoje. A luta pelo reconhecimento do maoísmo no movimento comunista internacional avançou formidavelmente desde que o Partido Comunista do Peru, sob a direção do presidente Gonçalo, a iniciou no começo dos anos de 1980, e teve importantes marcos, como o Movimento Revolucionário Internacionalista tê-lo adotado em 1993, e depois por todos os partidos que hoje dirigem guerras populares. E, sem dúvida, com grande alegria, nós podemos afirmar que hoje alcançou a hegemonia no MCI. Ainda é necessário muita luta, por um lado, para unificar-nos completamente na definição do maoísmo, mas também para ganhar aquelas parcelas do MCI que não alcançaram o entendimento de que ser marxista hoje demanda ser marxista-leninista-maoísta. Nisto, não devemos nos preocupar apenas com os partidos e organizações que no presente são parte ativa do MCI, mas atender às necessidades dos milhões e milhões de comunistas e revolucionários naquelas partes do mundo em que tais partidos e organizações não existam ou sejam muito débeis, como na China, para apoiar a luta ideológica, política e organizativa para a reconstituição de seus partidos comunistas sob a bandeira do maoísmo. Devemos promover por todo o mundo o estudo vívido da obra teórica e prática do presidente Mao, que se desenvolveu o marxismo-leninismo em todas as suas partes constitutivas: economia política, filosofia marxista, socialismo científico. Aqui os copeiros podem continuar a leitura, né? Aqui faz uma longa exposição sobre toda a questão do maoísmo, né? Muito importante. Mas eu vou passar aqui mais para o final. O presidente Mao nos ensinou que nada é impossível neste mundo para quem se atreve a escalar as alturas. Então, desenvolvamos a campanha de celebração do aniversário de 130 anos de nascimento deste espírito. Os partidos e organizações membros da Liga Comunista Internacional irão desenvolvê-la em todos os países em que sejam ativos e fazer esforços para estendê-la a tantos outros lugares quanto
quanto seja possível. Convidamos a todos os partidos e organizações marxistas-leninistas maoístas a se juntar a nós e assumir as tarefas comuns que destacamos aqui. Com audácia, intensifiquemos nossos esforços por colocar o maoísmo como o único mando e guia da Revolução Proletária Mundial. Viva! O aniversário de 130 anos de nascimento do presidente Mao. Viva o maoísmo! Celebrar seu aniversário de nascimento do presidente Mao, desfraudando, defendendo e aplicando a bandeira do maoísmo em luta contra o imperialismo, o revisionismo e a reação mundial, desenvolvendo a Revolução Proletária Mundial. Unir-se sob o maoísmo, agosto de 2023, Liga Comunista Internacional. Bom, companheiros, então vejam, né, essa exposição importante da LCI, né, a importante vanguarda que hoje torna justamente a organização mais avançada no processo de unificação do movimento comunista internacional em torno do maoísmo, né, e na superação de sua dispersão, traz justamente a importância de celebrarmos o aniversário do presidente Mao Tse-tung e lembrarmos de sua importância histórica, né, da sua obra teórico-prática, da sua obra e das suas contribuições ideológicas para o marxismo de hoje. Bom, para comentar um pouco sobre isso, então, eu vou estar reproduzindo aqui um vídeo que foi produzido na época da grande Revolução Cultural Proletária, traz importantes imagens e vídeos muito interessantes sobre o que acontecia naquele período, para comentar justamente sobre aquilo que o presidente Gonçalo comentou como sendo a mais importante contribuição, a mais transcendental contribuição do presidente Mao Tse-tung para o marxismo. Foi a grande Revolução Cultural Proletária. Como comentamos em uma das lives em que tratamos sobre os aportes de validez universal do presidente Gonçalo, tratamos de como que todas as revoluções desenvolvem pensamentos guias, desenvolvem também suas chefaturas, e que todo pensamento guia, ao resolver os problemas locais de suas revoluções, aporta à Revolução Mundial. Entretanto, existem particularidades em determinadas revoluções em que a estas demandam se desenvolverem e resolverem problemas de uma natureza muito maior do que aquelas colocadas em suas particularidades, propriamente nas especificidades de sua sociedade, de sua realidade. E quando esse tipo de coisa acontece, esse desenvolvimento acontece, nós vamos ter aí aportes de validez universal e, caso estes se deem em formas de salto nas três partes constitutivas do marxismo, vão se tornar então um novo desenvolvimento enquanto ismo. E o presidente Mao Tse-tung, para além de desenvolver o pensamento guia da Revolução Chinesa, desenvolveu bravamente nos anos de Guerra Civil Revolucionária, né, de Guerra Popular Prolongada, que lá se desenvolveram, ele teve que lidar com uma questão muito fundamental que se colocou a ele e se colocou à Revolução Chinesa naquela época, né, que foi justamente a questão do poder do proletariado. Porque vejam, 10 anos após o triunfo da Revolução Chinesa, particularmente em 1949, a União Soviética já estava passando por um processo de restauração capitalista. Lembremos-nos aqui que foi justamente naquele período do início dos anos 50, na qual Khrushchev e sua camarilha revisionista, a linha direita do Partido Comunista da União Soviética, vai tomar cada vez mais postos e quadros da direção do partido, tomar cada vez mais a corporativização do exército, para por fim dar um golpe de Estado, isso mais particularmente em 1956, e restaurar a ditadura da burguesia da União Soviética. Na primeira grande experiência, né, em termos nacionais, de ditadura do proletariado que se estabeleceu na história mundial. Então veja as questões que se colocaram para as revoluções daquela época, porque se colocou, bom, o proletariado é capaz de tomar o poder, mas é capaz de defendê-lo? É possível ao proletariado defender a sua ditadura do proletariado e impedir a restauração da burguesia? Isso foram questões colocadas na época, e que pela própria maturidade das condições que existiam naquele contexto internacional, não foi possível ao grande Lenin e ao camarada Stalin resolverem, justamente porque foi a primeira grande experiência. Eles ainda estavam trilhando um dos primeiros caminhos e desbravando aquele período de construção socialista. Então coube naquele contexto, né, em franca luta contra o revisionismo de Khrushchev, revisionismo de Brezhnev, o revisionismo da União Soviética como um todo e seu social imperialismo, bem como sua luta contra Liu Shaoqi e contra Deng Xiaoping, internamente, deslindar as posições do revisionismo e estabelecer, fundamentalmente, a questão do poder para o proletariado. Lembremos-nos o que o presidente Gonçalo falava. O que é fundamental no maoísmo? Fundamental no maoísmo é a questão do poder. O poder para o proletariado na direção da Revolução Democrática, o poder para a ditadura do proletariado na Revolução Socialista, e este poder sendo assegurado por uma força armada do Partido Comunista. E a grande Revolução Cultural Proletária
vem justamente como a grande cereja do bolo, o grande brindar para a Revolução Mundial da consolidação do maoísmo, pois foi justamente a solução, o aporte do presidente Mao para resolver a questão de que, uma vez estando em processo de ditadura do proletariado e de socialismo, como o proletariado pode defender o seu poder e impedir a restauração da burguesia. E é nisso que nós precisamos estudar muito a fundo para compreendermos essa questão. Um ponto fundamental que outros clássicos já colocavam, mas que vai ser reafirmado contundentemente para o presidente Mao, e que particularmente vai ser desenvolvido por ele, é a compreensão de que a luta de classes continua sob o socialismo. O camarada Stalin já falava isso, o próprio Lenin já falava isso, né? Entretanto, o presidente Mao vai colocar isso de uma maneira muito mais precisa. Por quê? Porque ele vai entender como que a burguesia continua existindo sob o socialismo, as formas em que ela continua existindo. Porque vejam, nós discutimos longamente, né, naqueles vídeos expositivos sobre a restauração do capitalismo na China, e sob o socialismo, a burguesia, né, a grande burguesia, os proprietários de terra e as classes reacionárias, elas serão expropriadas, elas não terão mais os grandes meios de produção, isso passará a ser propriedade de todo o povo, para além de propriedades coletivas. Entretanto, a pequena propriedade ainda continua a existir sob o socialismo. E isso é muito importante, porque assim como eu também falei naquele vídeo, toda expressão política vai se refletir de um aspecto material, de uma realidade material, porque a política é a economia concentrada. Não sendo possível abolir a pequena propriedade sob o socialismo, e isso também era colocado pelos clássicos, inclusive pelo presidente Mao, Lenin vai colocar a pequena propriedade vai engendrar o capitalismo todos os dias, em todos os momentos durante a Revolução Socialista. A pequena burguesia vai continuar engendrando os resquícios do capitalismo, a permanência da existência da burguesia e sua expressão em todas as esferas da sociedade, sejam na literatura, nas artes, sejam na educação, mas principalmente dentro do Partido Comunista. Lembremos-nos das lutas de duas linhas aqui. O que é a luta de duas linhas? É a expressão política da luta de classes. Então, havendo a luta de classes ainda sob o socialismo, vai haver uma luta de classes dentro do Partido Comunista, sendo a linha direita representando a linha da burguesia, dos interesses desses setores da burguesia que hoje se restringem a pequenas propriedades. Isso é fundamental para que nós entendamos, para não cairmos no erro de acreditar que a luta de classes pode acabar sob o socialismo, de que a burguesia pode desaparecer ainda sob o socialismo e perder a vigilância quanto à necessidade de se desenvolver cada vez mais a ditadura do proletariado contra a burguesia. E bom, partindo dessa compreensão, o presidente Mao então vai concluir a necessidade de que, para além de expropriar a burguesia de seus meios econômicos, é necessário combater a burguesia em todos os aspectos da sociedade. Combater o pensamento burguês na literatura, nas artes, na educação. Os companheiros podem estar vendo aí no vídeo justamente uma escola, né, da época da Revolução Cultural, que aplicava um modelo popular, né, um modelo que rompia com o pensamento burguês pedagógico, por exemplo, mas também a luta dentro do Partido Comunista. A luta contra os dirigentes de direita, contra os quadros de direita que buscam restaurar o capitalismo, conscientemente ou inconscientemente, e venham a representar esses interesses. E vejam, o que é fundamental no maoísmo? Para além da sustentação de sua força amada, é fundamental a sustentação nas massas, porque são as massas que podem defender e proteger o poder do proletariado, justamente porque as massas que fazem história e o partido as dirige. Por isso, o presidente Mao vai concluir, isso inclusive antes da própria Revolução Cultural, a necessidade de se compreender a linha de massas, justamente a aplicação da teoria do conhecimento para o trabalho dos comunistas, dos revolucionários, que é recolher as ideias das massas, transformá-las ideologicamente em ideologia revolucionária e traduzi-las na prática com as massas, ou seja, representando aí justamente o desenvolvimento ideológico a partir dos interesses fundamentais das massas do proletariado e do campesinato, né? No caso particular dos países de terceiro mundo. E isso é fundamental nós entendermos a linha de massas como o eixo da Revolução Cultural, porque é através da ação de guardas vermelhos, por exemplo, das grandes guardas vermelhas que representaram a vanguarda estudantil do processo, é através das formações de comitês revolucionários, de comitês de fábricas que lá se estabeleceram, através de operários e camponeses, em que se é possível romper o poder dos dirigentes de direita. Então vejam, na época da Revolução Cultural, que foi desatada ali entre 1966 e 1976, as massas tinham um amplo poder político para destituir dirigentes do Partido Comunista, dirigentes aqueles que cometiam crimes contra o povo, que buscavam restaurar o capitalismo, possuíam ideias de restauração da ditadura da burguesia. Agora vejam, né,
alguns acusam o Mao de ser um burocrata, de expressar burocratismo. O ex-presidente da República Popular da China, Liu Shaoqi, foi amplamente criticado e destituído de seu poder durante a Revolução Cultural. Foi derrotado durante a Revolução Cultural, entendendo justamente não ser uma luta de gabinete, uma luta apenas entre a direção do partido, mas sim uma luta das massas pelo avermelhamento do partido cada vez mais. Isso é uma questão fundamental para que nós entendamos. E a validez histórica disso demonstra justamente que num período em que praticamente todos os países socialistas estavam passando por uma restauração capitalista, a China conseguiu se manter por 10 anos, mantendo a ditadura do proletariado e o socialismo de maneira ininterrupta, graças à ação da Revolução Cultural. Não à toa, o grande dirigente Pedro Pomar chegará na China e vai falar: a grande revolução cultural da China inspira e é uma necessidade a todas as revoluções dos povos de todo o mundo, porque é a necessidade de se garantir o poder do proletariado durante a Revolução Socialista. Há muitas coisas muito importantes para se tratar sobre a Revolução Cultural. Particularmente os comitês de fábrica tinham uma importância no sentido de garantir a democracia do processo produtivo e da economia socialista, garantir o papel do proletariado na decisão e na gestão das fábricas, na gestão da formação de preços, na gestão do cálculo econômico, na gestão da formação do salário, por exemplo, do que ia virar salário, do que ia ser investido em fundo social. Claro, sempre numa perspectiva de centralismo democrático, com uma direção partidária, mas com amplo poder das massas para destituírem, por exemplo, os comitês partidários ou integrantes dos comitês partidários que apresentassem alguma política antipovo, e com amplo poder de discussão para a resolução dessas questões também. Então vejo a importância transcendental que a Revolução Cultural teve e a linha de massas, justamente para reafirmar e desenvolver as relações de produção do socialismo, o desenvolvimento, do socialismo propriamente, mas também para garantir o poder do proletariado. Alguns aí podem dizer, mas a Revolução Cultural acabou, o capitalismo foi restaurado na China. Isso não seria a prova, então, de que não foi um aporte de validez universal, que a Revolução Cultural ela não trouxe essa noção de triunfo do proletariado sobre a burguesia durante a ditadura do proletariado? De maneira nenhuma. Como eu falei, a Revolução Cultural garantiu que o socialismo continuasse existindo na China por ainda 10 anos, um período em que poderia já ter havido a restauração capitalista. E, para além disso, a derrota temporária da Revolução Cultural na China apenas provou a dinâmica que o presidente Mao falava sobre a revolução e restauração, e contra-restauração que pode acontecer no processo revolucionário. Ele dizia que esse processo vai levar ainda longos anos, décadas, para se concluir. Ou seja, a Revolução Cultural, e aí é importante fazer um balanço, isso é colocado pelos núcleos comunistas que hoje se desenvolvem na China, os companheiros podem ler aí, inclusive, através do site Servir ao Povo. O grande problema da Revolução Cultural foi não aplicar até as últimas instâncias, até a última medida, a tese colocada em um dos últimos congressos do PCCH à época, sobre a necessidade de se formar um mar armado de massas. Por quê? Porque com a restauração, aliás, com o golpe de Estado, em outubro de 1976, que depõe os dirigentes da linha de esquerda, particularmente Chen Chun-chao e Jiang Qing, depõe estes e instaura o centrista Hua Guofeng, e um ano depois instaura Deng Xiaoping no poder, este golpe ele foi fundamental o papel do exército, como eu falei, golpe no partido e posteriormente no exército, para a aplicação da força armada, da força do exército, que na época se converte então em um exército reacionário, contra as massas que buscaram depor, destituir e criticar os dirigentes de direita do PCCH. Portanto, é fundamental nesse sentido a formação de um mar armado de massas, ou seja, a formação de milícias populares, da população mesmo, das grandes massas que porventura ainda não estejam no partido, não estejam no exército, para defender o poder vermelho, para defender a ditadura do proletariado e a linha de esquerda. Porque com essa força armada é possível que, mesmo com a restauração temporária do capitalismo, essas milícias consigam fazer frente, cercar propriamente ao exército e impedir que esse processo continue. Isso, a propósito, foi colocado de maneira muito concreta pelo presidente Consala, como sendo uma das últimas pendências que faltou a grande revolução cultural proletária. Portanto, companheiros, essa exposição que eu fiz foi justamente para conversarmos um pouco, sobre a questão da revolução cultural e entendermos esse importante aporte do presidente Mao Tse-tung para a revolução proletária mundial, para o marxismo, para a ideologia científica do proletariado, tendo em mente justamente essa questão central que é a questão do poder e como manter o poder do proletariado ainda já sob a revolução socialista. E por isso a grande importância da revolução cultural colocada pelo presidente Mao.
atual. E por fim, né, saudar então, né, viva os 130 anos do presidente Mao Tse-tung, né, e todas as suas contribuições teórico-práticas e sua concepção ideológica para a ideologia científica do proletariado.